como é que o movimento sindical está olhando para a Petrobras e vendo a área de segurança? Então, Vitor, conhecer a história é muito importante sempre, né? Os nossos companheiros que são mais antigos de empresa, né, que trazem para a gente uma perspectiva que a minha geração, por exemplo, não viveu, né? Eu tenho 20 anos hoje de companhia, entrei em 2005, né? Eles falam sobre o período do Fernando Henrique, que de fato teve esse sucateamento, né, que a gente viu aí nesses últimos anos, e também, né, do primeiro mandato do presidente Lula, né? Eles falavam muito, gente, quando o presidente Lula foi eleito a primeira vez, todo mundo queria resolver todos os problemas da Petrobras em um ano. E passou o mandato inteiro do presidente Lula, o primeiro mandato, e no segundo mandato, de fato, que a Petrobras começa a se transformar numa empresa a qual eu trabalhei, né? Eu trabalhei numa empresa muito diferente da empresa que a gente tem hoje, que era uma empresa realmente pautada na segurança do trabalhador, uma empresa que tinha preocupação com a qualidade de vida do trabalhador no seu ambiente de trabalho, né? Com as questões técnicas, né? Isso era muito interessante, né? Porque eu era um aluno praticamente egresso da escola técnica entrando dentro do universo industrial, né? Então, se via muito essa questão da diferença, né, da Petrobras como uma empresa que de fato cumpria as normas técnicas, tinha uma motivação para isso, inclusive dentro da própria empresa, tá, Vitor? A empresa é muito grande, né? E aí já respondendo a sua pergunta, né, como isso acontece, né? A Petrobras é uma empresa muito grande e o Brasil é um país muito grande também. A gente não consegue, dentro de estruturas muito grandes, promover mudanças com muita rapidez, né? Então, quando essas mudanças acabam acontecendo com muita rapidez, elas deixam algumas sequelas, né? Então, essas mudanças são lentas, né? Tanto a mudança que foi para o que a gente está vivendo hoje, né? Que foi para pior, quanto para a gente voltar a ter mudanças para melhor também, tá? E de fato, né? Infelizmente a gente vê aí, não só na Petrobras, mas outras empresas públicas, né? Até dentro do próprio aparato governamental, né? Da própria máquina do governo, indivíduos, né? Em posições ali, às vezes, chave, que infelizmente não tem o alinhamento, né, com o espectro progressista, que tem essa visão sobre um país soberano, um país que seja forte e um país que olhe para o seu povo, né, que as suas ações sejam voltadas para o seu povo. Então eu acho que é um trabalho mesmo que leva tempo, mas mais do que tempo, ele tem que ter uma força enérgica para fazer, né, essa mudança. Então, não cai do céu, né? Não cai do céu, Vitor. E a gente tem que dar crédito ao que tem que dar crédito, né? Petrobras, eu acho que de 2 anos para cá, ela já teve algumas mudanças muito boas dentro do olhar para a segurança, mas ainda não são suficientes. Então, a nossa cobrança é exatamente isso, para que as mudanças corporativas, né, dentro da estrutura corporativa, que tem que ser feitas, elas sejam feitas para que a gente tenha, de fato, gestores, gerentes, diretores, até a presidência da Petrobras, que se preocupe com os trabalhadores, né? Porque o maior ativo que uma empresa tem hoje, especialmente uma empresa de petróleo, são os seus trabalhadores. São as pessoas que fazem a coisa acontecer. Então, se você tem uma empresa que o trabalhador não está satisfeito, que o trabalhador muitas vezes está ali com algum problema de saúde ligado ao trabalho, né? Infelizmente, muitos trabalhadores têm relatado esse tipo de situação pelo ambiente corporativo. Muitos trabalhadores da linha de frente ali, da área industrial, relatam para a gente, né, as questões de pendências, né, de incongruências, né, dentro da própria área técnica, inclusive, e a gente continua, né, sistematicamente com as nossas denúncias, com a nossa cobrança para a empresa, mas realmente é um processo que demanda um tempinho maior, né? Como eu falei, os nossos companheiros mais antigos dizem que essas mudanças só começaram mesmo no segundo mandato do presidente Lula, né? Como você falou, as pessoas acham que o terceiro mandato do presidente Lula é o Lula 13, está ali colado no 2, e não está, né, gente? A gente tem um vazio aí, né? Muito grande dentro do nosso país entre o último mandato da presidenta Dilma e o presidente Lula agora, que as consequências a gente vê agora, né? Inclusive tudo que se faz especialmente dentro do mundo do petróleo, né? As ações que a gente faz hoje, a gente começa a ver os impactos 2, 3, 4 anos muitas vezes para frente, né? Que é uma realidade que é difícil, às vezes, de uma pessoa que não faz parte do setor técnico entender. Já costuma ser assim numa indústria complexa, né, como a indústria do petróleo, né, mudanças muito lentas sempre, porque, né, imagina num cenário onde não se quer mudar, né, onde você tem resistências a isso, inclusive internas, né.